Bom, bom dia a todos. Eu sou Monique Esperidião, sou psicóloga, doutora em saúde pública, docente pesquisadora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, estado do Nordeste brasileiro. Eu quero saudar e cumprimentar todos que nos escutam nessa transmissão. Em nome do professor Varrijas, eu queria agradecer aos organizadores do evento, o convite para participar desse primeiro encontro internacional. É uma honra e alegria trazer elementos que possam colaborar nessa discussão. Eu pergunto ao Aldo se ele vai fazer a tradução ou se eu posso seguir apresentando. Un segundo, Buen Aldo. día. ¿Cómo Sí, están? adelante, ¿Qué tal? adelante. Sí. Buenos días. Bueno, la doctora Monique Esperidião es psicóloga, doctora en salud colectiva, viene trabajando en el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía de Brasil. Agradece mucho la invitación a este evento, especialmente al doctor Varillas, y está feliz de poder compartir las experiencias que ella tiene en Brasil. Continuamos, Monique. Obrigada, Aldo. Bom, eu tenho tido recentemente a oportunidade de integrar junto com alguns colegas o que a gente chama Rede Covida, que é um projeto de colaboração científica da Fiocruz com a UFBA, focado no acompanhamento da pandemia Covid, e ao interior desse projeto eu me vinculo especificamente às evidências para a organização dos serviços de saúde, um grupo coordenado pelo professor Luiz Eugênio Portela, colaborando especificamente na sistematização dos dados sobre os trabalhadores da saúde e, particularmente, uma análise voltada para a saúde mental dos trabalhadores de saúde. A produção das sínteses da Rede Covida, ela tem por objetivo auxiliar os tomadores de decisão, então, as autoridades sanitárias, né? E também, claro, esclarecer a população, informar o público geral sobre a evolução da pandemia e as suas principais respostas. A pandemia que a gente enfrenta é uma emergência sanitária e também humanitária multidimensional, como já foi destacado aqui. A questão, a dimensão, o componente da saúde mental é de toda relevância. No caso dos profissionais de saúde, é importante que a gente destaque, eles vivem o drama diário de estar à linha de frente do combate, expostos a risco da contaminação, muitas vezes sem EPIs adequados, com jornadas extensas, contratos precários que geram adoecimento e afastamento do trabalho, né, com intenso sofrimento psíquico. Então, vocês falaram, a pandemia da Covid se encontra com outras pandemias, como pandemias no campo da saúde mental. No caso do Brasil, 3,5 milhões de profissionais de saúde estão envolvidos diretamente no enfrentamento da pandemia, direto ou indiretamente, desculpem. E os trabalhadores da enfermagem, né, trabalhadoras da enfermagem, é o grupo mais acometido, mais atingido. Então, entre elas, mulheres, em sua maioria, né, e mulheres negras. Então, eu quero iniciar. Desculpa, Aldo. Sí, sí. A ver, la doctora nos comenta que ella es parte de la red COVID, que junta a diversos profesionales de Brasil, que es una iniciativa de la Fundación Fiocruz, en el cual se analiza diferentes datos con el fin de proporcionar información para aquellas personas que toman decisiones, ¿no? Y remarca el drama que viven los diferentes trabajadores del sector salud de Brasil, que más o menos son 3.5 millones de personas, dentro de los cuales las enfermeras son la población más afectada y también de raza negra, ¿no? Comenta también las características de jornadas extensas, trabajo sin EPPs, exposición continua al tema del virus, ¿no? El alejamiento al trabajo que sufren estas personas y todas las diferentes características que se están yendo comentando durante esta jornada. Continuamos, Monique, por favor. Muito obrigada. Essa tela que vocês veem agora é o boletim Covida, então foi o boletim publicado recentemente, em que a gente apresenta os dados que eu vou estar compartilhando com vocês. Além de mim, participou uma equipe de colegas, como a Carmen Teixeira, Isabela, Laís, Catarina, Ednir, Eric, né, como dizia. Bom, vamos lá. Então, a gente vem comentando, a pandemia de Covid tem produzido números expressivos de infectados e de óbitos no mundo. A velocidade que a Covid tem se espalhado entre os países e dentro de cada país, como foi recentemente lembrado, as várias desigualdades, né, tem influenciado o cotidiano de bilhões de pessoas no planeta.
a ausência de vacinas e do tratamento eficaz traz como principal estratégia o distanciamento social, como a gente dizia, né, físico-social, e, no entanto, essa realidade não se aplica aos profissionais de saúde, uma vez que eles precisam estar no cuidado direto aos pacientes, né? Seja na atenção primária, seja nas unidades de pronto atendimento, principalmente nos hospitais, né? A recomendação de ficar em casa não se aplica para eles. Aldo quer comentar? Bom, existe um amplo consenso, então, de que a COVID afeta não somente a saúde física, mas também o bem-estar das pessoas e a saúde mental, né, com diversos sintomas e problemas, né, transtornos identificados, estresse, ansiedade, sintomas depressivos, insônia, negação, raiva, medo, né, pelo risco da contaminação, também o isolamento, aspectos ligados ao desemprego, perdas econômicas, falência, né, e muita incerteza acerca do que será o futuro. Então, para além de todos os esforços para combater o vírus, são necessárias, né, estratégias globais para lidar com os problemas de saúde mental a ele relacionados. Monique, creo que precisa adiantar da tela. Tá bom. Ok. Ok. ¿Você quer comentar? No, sí, Monique comentó que evidentemente hay una afectación importante de la salud mental, como está descrito en el PPT, estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación. Está bien, COVID. Está bien, Monique. Ok, desculpe não ter passado. Bom, então, ressalta-se ainda, no caso da força de trabalho, que a força de trabalho em saúde não é homogênea, né? Portanto, nós temos diferença de gênero, raça, classe social, questões estruturantes do acesso aos diversos níveis, né? E cursos de formação profissional, bem como oportunidades de inserção no mundo do trabalho, reproduzindo-se no cotidiano das relações de trabalho, né? No âmbito também dos serviços de saúde. Os profissionais de saúde constituem um grupo de risco para a COVID, como dizíamos, por estarem expostos diretamente aos pacientes infectados, o que faz com que recebam alta carga viral. Além disso, estão submetidos a enorme estresse ao atender esses pacientes, muitos em situações graves, né, em condições de trabalho inadequadas, como falávamos. Então, o contexto da pandemia requer maior atenção ao trabalhador da saúde no que se refere aos seus aspectos psicossociais também. La doctora Monique remarca que la fuerza del trabajo no es homogénea debido a las diferentes características de la población trabajadora. Definitivamente los profesionales de salud constituyen un grupo de riesgo marcado por la interacción con las personas infectadas, la alta carga de virus y los diferentes factores de estrés que estos pueden generar, ¿no? Continuamos, Monique, por favor. Ok. Então, o objetivo do trabalho foi sistematizar um conjunto de evidências científicas apresentadas, né, pela literatura em trabalhos internacionais que buscam, então, identificar os problemas de saúde mental que estão afetando os profissionais de saúde envolvidos com a pandemia COVID e também aqueles trabalhos que buscam trazer recomendações, orientações ou apoiam as ações e estratégias para a proteção e assistência à saúde desses profissionais. Então, esse estudo vai tentar trazer um pouco desse trabalho, que em realidade é uma revisão, digamos, não diria sistemática, né, mas integrativa, como a gente vem falando, e eu pensei também em trazer algo da experiência brasileira, né, no sentido de compreender um pouquinho quais são as iniciativas de organização do serviço de saúde no Brasil. La idea es sistematizar las diferentes evidencias científicas que están en diferentes artículos internacionales que trabajan sobre los problemas de salud mental en aquellos profesionales involucrados en la atención directa de la pandemia para poder generar acciones y estrategias en beneficio de estos trabajadores y asimismo presentar la experiencia brasileña para que permita fortalecer el sistema de salud y auxiliar a la organización de estos mismos. Obrigada. Um pouco da metodologia, eu já falei, o trabalho integra a rede Covida, quem tiver interesse depois pode entrar nesse site, muito interessante. Trabalhamos com a revisão dos artigos publicados a partir da base PubMed, identificamos 160 trabalhos, entre editoriais, cartas de editor, artigos científicos, então também tem uma literatura que é cinzenta, que não é uma literatura baseada em estudos, digamos, observacionais, ou que tem um componente empírico, isso é muito interessante destacar, né? E a gente tentou, então, focar nesse grupo menor de trabalhos, de artigos propriamente ditos,
Então, primeiro uma busca mais ampla em relação à Covid e trabalhadores de saúde, e depois um filtro sobre a questão da saúde mental, né? O trabalho aqui, a minha apresentação, estou resumindo um pouco, ela vai ser baseada nas repercussões psicológicas da Covid em profissionais de saúde, um segundo tópico acerca das estratégias de mitigação dos efeitos psicológicos da Covid entre esse grupo de profissionais, e o terceiro tópico, a experiência brasileira, com uma pequena incursão sobre a organização dos serviços aqui na Bahia, onde eu me situo. Hace mención al grupo de trabajo de Red COVID, ahí tienen el acceso al link para aquellas personas que quieran obtener mayor información. Se hizo una revisión de los artículos en revistas internacionales y nacionales con el descriptor COVID. Hace referencia a cuántos trabajos se identificaron de diferente tipo de estructura, como editoriales, cartas, etcétera. Se trabajó sobre 120 de ellas. Siempre apuntando a evaluar lo que son las repercusiones psicológicas del COVID en profesionales de salud y poder elaborar recomendaciones que mitigen estos efectos psicológicos en los profesionales de salud, así como los desafíos de las experiencias brasileñas. Ok. Bom, então aqui uma síntese do que a gente encontrou, primeiro trazendo de forma mais ampla os problemas de saúde que afetam esses profissionais, são certamente as questões que envolvem a contaminação, né, propriamente dita, a infecção pela Covid-19, e o que tem levado, né, a função do alto grau de exposição. Então, essa é a primeira questão, é importante que a gente, né, situe de qualquer forma. Mas no campo da saúde mental, as investigações analisadas, elas convergem na identificação do surgimento, né, do sofrimento mental, né, presente de forma diferente entre gênero, grupos de idade, condições de trabalho, mas, de modo geral, é recorrente o relato do aumento de sintomas de ansiedade, depressão, perda da qualidade do sono, aumento do uso de drogas lícitas e ilícitas, sintomas psicossomáticos e medo de infectarem ou transmitirem a infecção aos membros da família. Vale lembrar que nem todos contam com o dispositivo de hotelaria para se afastar das suas famílias e ficam indo e vindo, né? E ainda fazem um pouco do trânsito entre diferentes hospitais, essa é uma realidade da Bolsa de Trabalho brasileira, e isso leva também à contaminação entre os vários unidades de trabalho, né? Bom, verifica-se ainda estresse crônico desse grupo, exaustão, né, esgotamento dos trabalhadores frente à intensa carga de trabalho, tendência que tende a piorar num contexto de carência de mão de obra e que, né, a gente tem visto, tem ficado cada vez mais escassa por conta do próprio adoecimento e afastamento de seus colegas. Um dos trabalhos, logo no início, mostra que... Desculpem, mostra que o risco da infecção, né, estava colocado para os profissionais, excesso de, também, né, como eu dizia, excesso de trabalho, frustração, discriminação, isolamento, assistência com pacientes também com emoções negativas, né, quer dizer, a dificuldade também dos pacientes e também dos familiares, a questão do luto que se colocou de forma mais ampla, né, importante também situar raiva, medo, né? Então, de forma geral, problemas que vêm afetando o grupo de trabalhadores, né? Essa situação tem causado problemas de saúde mental, como a gente trouxe aqui, ocorrência de sintomas depressivos, insônia, negação, como eu havia falado. Pode traduzir. Ok. Los diferentes aspectos de salud mental convergen en el desarrollo de sufrimiento mental y que se pueden diferenciar o están afectados por el tema de edad, género y alguna otra característica particular. Es muy frecuente los relatos de síntomas de ansiedad, depresión, alteración de sueño, el consumo de drogas ilícitas, presencia de síntomas psicosomáticos y sobre todo la presencia de miedo de infectarse y o transmitir este problema hacia la familia. Se evidencia también el tema del estrés crónico, agotamiento de trabajadores frente a la carga de trabajo, y esto empeora por el contexto de la carencia de mano de obra en esta situación. Un trabajo hecho en Wuhan revela que esto se enfrenta a una enorme presión, el alto riesgo de infección, protección inadecuada. Estas situaciones causan problemas de salud mental como estrés, ansiedad y ocurrencia de síntomas depresivos, insomnio, negación, miedo y rabia,
problemas que no apenas afectan la atención, sino también la comprensión y la capacidad de tomar decisiones de los médicos, pero también pueden generar un efecto duradero en el bienestar general. Continuamos. Grata. Bom, entre os fatores que incidem sobre os trabalhadores de saúde, os autores apontam incerteza quanto à duração da crise, falta de terapias comprovadas ou vacina, escassez de recursos de assistência médica, incluindo EPI, angústia frente ao distanciamento social, possibilidade de contagiar a família, né, outros pacientes e também contaminar os colegas, crescente número de casos confirmados e suspeitos, a carga de trabalho extenuante, muitas vezes a cobertura da mídia, né, trazendo também essa situação de incerteza quanto da pandemia, sentimentos de incapacidade dos profissionais quando confrontados com uma doença, né, com pacientes graves, né, para os quais eles não têm respostas acerca da terapêutica, ou pacientes resistentes, né, a ansiedade em assumir papéis clínicos novos, desconhecidos, a carga de trabalho expandida, como eu dizia, e ainda o acesso limitado a serviços de saúde mental para gerenciar esses quadros, essas situações ou sintomas que aparecem de depressão, ansiedade, sofrimento psicológico. Entre los factores que comenta la doctora que inciden sobre los trabajadores de salud, se destaca la inseguridad sobre la duración de la crisis, la falta de tratamientos comprobados y vacunas, escasez de recursos, asistencia médica, incluyendo los equipos de protección personal, la angustia por el distanciamiento social, siempre la presencia de la posibilidad de contagiar a la familia, a otros pacientes y colegas, el incremento en números de casos confirmados, la carga del trabajador que es algo desgastante, la cobertura de los medios de información sobre imprecisiones del rumbo de la pandemia, el sentimiento de incapacidad de los profesionales cuando son confrontados por pacientes graves o aquellos que son resistentes a la cuarentena en el hospital, la ansiedad por asumir papeles clínicos en situaciones nuevas o desconocidas y una carga de trabajo expandida por la atención a estos pacientes con COVID y asimismo el acceso limitado a servicios de salud mental para la gestión de ansiedad, depresión y algún otro sufrimiento psicológico. Bom, apenas trazendo então aqui alguns trabalhos, eu não vou falar de todos, né? Aqui um primeiro trabalho na China, a gente trabalhou sobretudo com os países que passaram pela primeira onda, né? Aqueles que te reportaram muito mais e puderam pesquisar e divulgar esses trabalhos, mas esse primeiro fala, vejam vocês, né? 1.257 enfermeiros e médicos que cuidam de pacientes com a doença, né? Na China, 41,5% dos entrevistados tiveram, né, mais depressão, ansiedade e insônia, né, comparado com os demais. Ainda um estudo observacional de 180 profissionais de saúde que prestam atendimento direto à COVID também identificou, né, níveis de ansiedade e de estresse influenciando negativamente a qualidade do sono. Ainda um trabalho que vai destacar que aqueles trabalhadores que não cuidam diretamente dos pacientes COVID podem também ter traumas indiretos em níveis semelhantes ao público em geral, né, que também é maior. Em geral, a público em geral, né, você deve estar acompanhando, vai de 14% a 25%, entre os profissionais sobe para 45%. Isso pode relacionar-se às preocupações com os pacientes, riscos com os colegas, etc. Ainda incertezas geradas pela COVID tem mostrado aspectos como transtorno obsessivo compulsivo entre os profissionais, segundo esse último grupo de autores, também chineses, e também ataques do pânico. Pode. Ok. Dentro de los artículos que se puede comentar, principalmente está el primero que se aplicó un cuestionario a 1.257 enfermos y médicos que cuidaban pacientes con enfermedad en China, dentro de los cuales el 41.5% de los entrevistados presentaron significativamente más depresión, ansiedad, insomnio y angustia que aquellos que no prestaban cuidado directo de los pacientes. Otro estudio observacional de 180 profesionales de salud que prestaron atención directa con pacientes del COVID encontraron niveles incrementados de ansiedad y estrés en forma sustancial que afectaron negativamente la calidad de sueño. Y otro estudio, trabajadores que no cuidaban directamente a los pacientes del COVID-19 pueden presentar también traumas indirectos en niveles semejantes al público general. Y esto se relacionaba a las preocupaciones con los pacientes, riesgo de los colegas o para sus familias.
También se destacó otro hallazgo de la inseguridad generada por el COVID-19 que tenía resonancia en los profesionales de salud que sufren o sufrirán ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y ataques de pánicos que pueden ser una respuesta a la carga de estrés asociadas a la pandemia. Bom, então agora trazendo um pouco o conjunto de medidas para mitigação dos efeitos psicológicos da Covid entre profissionais de saúde, a gente identifica um conjunto de medidas de apoio frente ao sofrimento psicológico decorrente, né, do atendimento do paciente, trauma indireto, né, a situação também da quarentena e do isolamento. As estratégias de mitigação para todos os cenários são importantes para garantir o psicológico, né, e uma força de saudável, robusta, que possa, digamos, acolher a evolução da crise, né? O que a gente tem visto da pandemia, o que a gente tem visto que não tem acontecido, porque muitos têm se afastado. Então, aqui a gente vê algumas orientações, por exemplo, destacar a atuação do hospital com a comunicação clara, né, honesta, para compensar os medos e incerteza dos trabalhadores, então várias estratégias para além daquelas em saúde mental propriamente ditas, né, como eu vou trazer a telemedicina, os atendimentos online e também dispositivos ao interior dos hospitais, e sobretudo hospitais de campanha, né, isso é bem importante, mas também medidas de comunicação desse hospital, trazer recursos adequados como os EPIs, né, e a saúde mental, a tecnologia online, como eu dizia, enfatizar de alguma forma um certo altruísmo, né, do trabalho na assistência à saúde, de modo que possa haver uma rede colaborativa, uma rede de apoio ao interior dos profissionais e das equipes, e aqui também a gente vê a importância da educação permanente em saúde como um dispositivo capaz de potencializar esses saberes e trocas diante de tanto desconhecimento e lacunas, né? E ainda um treinamento dos profissionais de saúde mental em diferentes níveis de atenção, né? E a convocação desses profissionais de saúde mental para atuarem no suporte aos demais profissionais de saúde. Se comenta sobre las recomendaciones para mitigar los efectos psicológicos del COVID, donde se destaca la importancia de la comunicación clara y honesta por parte del hospital para compensar los miedos e inseguridades, el proporcionar recursos adecuados de PPI y el soporte mental necesario, la importancia de la tecnología online para el soporte psicosocial, preservando el distanciamiento físico, enfatizar el altruismo del trabajo en la asistencia de la salud, de tal forma que los profesionales del equipo puedan compartir experiencias que les ayuden a desarrollar y estar más seguros durante su quehacer diario, y un entrenamiento urgente para profesionales en salud mental en los diferentes niveles de atención, además de revisar las experiencias y hallazgos. Ok, eu vou precisar correr um pouquinho por causa do tempo, para não atrapalhar. Vou destacar aqui ainda micropráticas no cotidiano de trabalho para a promoção da solidariedade e empatia, como eu dizia, então workshops de inteligência emocional, vários tipos de oficina, técnicas de respiração diafragmática, foi colocado desde o início do nosso encontro hoje, né? Diferentes práticas aqui de registro, outras possibilidades de trabalhar alguns elementos que fortaleçam essa dimensão, né? Do apoio psicológico aos trabalhadores, né? Sejam com práticas mais amplas ou micropráticas entre eles, como eu dizia. Pode falar de forma mais resumida. Não, mas acho que você pode continuar porque a tela dá para entender. E afinal eu ajudo com as perguntas. Isso, tá bom. Então, aqui ainda alguns trabalhos que vão falar, né? Das políticas hospitalares, que é algo também importante, e também destacar, por exemplo, o uso de drogas psicotrópicas para profissionais com comorbidades psiquiátricas graves, né? Então, a gente falava não só do surgimento de questões, mas do agravamento de quadros, né? E esse quadro de trabalhadores da saúde, eles já trazem, né? Elementos que dizem respeito ao sofrimento psíquico, tem trabalhos que mostram, né? Como esse é um grupo que também está vulnerável em certa medida, então um cuidado maior nessa dimensão, inclusive psiquiátrica, né? O aconselhamento psicológico, como eu trazia, sobretudo a telemedicina, ela tem sido muito reinventada, todos trouxeram, né? Então, técnicas de psicoterapia que são baseadas também em modelos que possam trabalhar de adaptação e adaptação ao estresse, né? Quer comentar?
Que el uso de drogas psicotrópicas para profesionales en comorbilidades psiquiátricas graves en determinadas situaciones que requerían una supervisión constante, ¿no? Para dar para tener el resultado obtenido y la vigilancia necesaria. Continuamos, María. Ok, vamos rapidinho. Bom, uma crítica a esses trabalhos é que a gente observa que a grande maioria dos trabalhos eles tratam como sujeitos do estudo médicos e enfermeiras, mas não fazem alusão às relações de poder existentes e não trabalham muitas vezes outras categorias profissionais. Então, a gente tem transportadores de pacientes, motoristas, maqueiros, né? Toda a força de trabalho relativa, responsável pela higiene, pela limpeza no âmbito hospitalar, todos eles são igualmente acometidos. Auxiliares de enfermagem, né, entre os trabalhadores da enfermagem. Então, tem uma série de questões que a gente observa que precisam ser melhor estudadas do ponto de vista das desigualdades, né, e da hierarquia que é própria no campo da saúde, né? Eu acho que precisa ter maior visibilidade desses outros trabalhadores. Sí, los estudios se han centrado en médicos y enfermeras, pero no necesariamente han alcanzado los diferentes trabajos que están asociados, como técnicos de enfermaje, personal de traslado en ambulancia, personal de funeraria, las mismas personas que ayudan durante la sepultura. Entonces, es necesario abarcar estudios que también alcancen la problemática de esta población afectada. Continúa, Mónica. Vou falar rapidamente o Brasil, um pouco sobre a realidade do Brasil. Nós temos 1.800.000 casos confirmados, são dados atuais. Segundo a Universidade de Pelotas, uma importante pesquisa que nós temos, chamada EpiCovid, para cada caso oficialmente confirmado, nós temos 6 ou 7 casos não notificados na comunidade. Isso quer dizer que a gente tem um problema importante com subnotificação. O Brasil é um país com muitas desigualdades, a pandemia no Brasil não é a mesma para todos, algumas capitais já passaram pelo colapso, né? Manaus, Fortaleza, Belém, o estado de São Paulo foi o mais atingido, tem o maior número de mortes, então tem uma diferença, como eu dizia, entre os estados, como foi falado. Os grandes centros urbanos agora têm uma tendência de alcançar um certo platô. No entanto, a gente vê um movimento de migração da pandemia ao interior dos estados, né? O que nos preocupa ainda mais, porque a rede de atenção, sobretudo hospitalar, né, e também a força de trabalho em saúde, ela é muito precária no interior, né? Essa rede não existe em muitos estados. Então, temos dificuldades imensas para enfrentar a pandemia no Brasil. A subnotificação, a fragilidade da rede, né? As dificuldades ligadas à força de trabalho, médico, inclusive, uma descoordenação nacional, como foi falado pelo colega que está nos Estados Unidos, uma descontinuidade das políticas, muito descrédito, muita desconfiança, né, baixa confiança da população em geral. Isso se soma a uma crise permanente do SUS, né, de subfinanciamento, contingenciamento de gastos, uma situação de deteriorização dos serviços de saúde, fruto dessas últimas políticas, né? Então, a pandemia no Brasil se mostra mesmo como uma tragédia, né? Segundo número maior de casos no mundo, né? Depois dos Estados Unidos. Você quer comentar rapidamente? Sí, la problemática en Brasil se basa en el tema de la subnotificación. Ya las capitales han llegado a un punto de colapso y ahora lo que se está observando es que la pandemia está migrando hacia el interior, donde la red de atención es precaria, ¿no? Entonces ahí se está comentando los problemas del sistema único de salud derivados de la política no continua. Continuamos, Mônica. Ok, vamos então. Então eu vou trazer aqui a situação dos trabalhadores. No Brasil, a gente tem visto, como eu dizia, nós temos uma situação de experiências que são dos estados e dos municípios, é importante que a gente diga, né, de organização da atenção, vou passar aqui, em saúde mental, propriamente dita, tá certo? Com apoio de universidades públicas, com centros de pesquisa. A gente tem visto planos de contingência, e o caso da Bahia, por exemplo, existe um plano de contingência para os trabalhadores de saúde. Eu acho que isso é uma experiência de vanguarda, eu queria estar aqui destacando por essa razão, né? E esses serviços, então, enfim, requerem um treinamento de psicólogos, psiquiatras, demais profissionais de saúde para atendimento.
De modo geral, vou passar aqui para o próximo slide, a gente tem ações, né? Se formos pensar a integralidade da atenção, a gente tem ações de promoção da saúde, trazendo reforços para ambientes protegidos, né? No campo, portanto, da saúde mental, de melhorar as condições de trabalho, ações de prevenção voltadas para diminuir a probabilidade dos profissionais sofrerem danos, o acolhimento à crise, que tem sido a principal medida, né, entre os estados. Então, para os trabalhadores que estão na linha de frente, o acolhimento à crise é uma intervenção psicossocial rápida, também chamada de primeiros cuidados psicológicos, não é? Logo após digamos, a ocorrência do evento traumático, né? É o debriefing psicológico, e também situações de suporte psicológico presencial ou online, né? Para a escuta, uma primeira escuta das necessidades. Então, de modo geral, esse é um aspecto muito reforçado, os primeiros socorros psicológicos para os trabalhadores de saúde. E ainda apoios, digamos assim, de maior continuidade e permanência, com serviços de telemedicina, né, ou ainda vídeo com profissionais em aplicativos. Né? Como eu dizia, alguns têm planos de contingência. Quer comentar? Eu vou para o último slide já. Não, continua, Mônica. Então, tá bom, acho que dá para ver, né? Bom, então, como é que é a realidade da Bahia? A Bahia tem uma experiência, como eu dizia, não só de ter um plano de contingência para trabalhadores, como de ter um centro de recepção psicológica de emergência, né, para esses trabalhadores da saúde. Então, eles têm uma oferta de serviços que incluem um conjunto de ações de acolhimento, orientação, primeiros cuidados, plantão psicológico e psiquiátrico e também práticas integrativas complementares em saúde, né? Então, aplicadas à distância, é bem interessante. Já houve um número de quase 1.000 atendimentos, 73% foram encaminhados pelo centro de testagem, então sempre que o trabalhador ele é identificado como positivo, ele é encaminhado para esse centro, né, de acolhimento psicológico emergencial. E também vale destacar que nesse grupo de trabalhadores, assim, a principal demanda tem sido, né, pelo suporte emocional, pelo alívio da tensão e do estresse, que é próprio do acolhimento, mas tem demandas também, né, de estafa, fobia, crise de ansiedade, entre outros, né, que requer o atendimento psicológico propriamente dito, e situações que têm a ver também com atendimento psiquiátrico. Aqui entrariam demandas como ideação suicida, transtornos mentais, né, síndrome do pânico, estresse, por aí ela vai. A gente tem tido entre eles o grupo que mais procura esse serviço, eu achei interessante trazer, é o grupo de técnicos de enfermagem, né? Eles são o maior número de infectados e é também o grupo que mais procura os diversos serviços da nossa rede. Então, para concluir, apenas reforçar um pouco, eu acho que a chamada da OMS, quando ela traz para a gente, né, que é importante que a população, além de todas as medidas, né, de reorganização do serviço, de fortalecimento da atenção em saúde mental, de medidas específicas nos hospitais, né, de convocação de toda a rede de profissionais para atendimento de suporte, é fundamental que a população apoie, né, que a população mostre, né, que ela se sente, enfim, eu diria muito orgulhosa com a turma que está na linha de frente, os nossos heróis. Então, aqui só para terminar com uma foto que circulou muito no Brasil, né? Nós estamos em casa, aqui por vocês, fiquem em casa por nós. Obrigada pela atenção, desculpem pela apresentação longa, ou um pouco mais longa por conta da tradução, seguramente. Muchas gracias por la presentación.